uma tigresa deu seus bebês para um caçador cuidar. Com o passar dos anos, aconteceu algo inacreditável. Será que os filhotes obedeceram ao seu instinto? Ou será que o caçador acabou com eles? Para descobrir o que aconteceu tanto com o homem como com os tigres, continue assistindo e bora pro vídeo! Quando falamos em caçador, você certamente pensa numa pessoa que vai pro meio da floresta e não tem piedade de nenhum animal que passa por seu caminho. Joseph Ross é exatamente esse tipo de homem. Bem, ele era, até o dia que encontrou algo inesperado em uma de suas caçadas. Para esse rapaz, a floresta que cercava sua aldeia sempre foi um lugar mágico. Desde cedo saía para as caçadas com o seu pai e estava mais do que acostumado a voltar com o corpo de um animal como se fosse um verdadeiro troféu. Joseph estava imerso naquele ambiente desde tão novo que assim que ficou mais velho, aceitou um emprego como caçador da vila. Ele saía todos os dias para disparar contra alguns animais selvagens, voltava com a carne para os moradores e recebia muito bem por isso. Mal sabia Joseph que o seu amor pela caçada o levaria até uma situação que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou como um dia normal para Joseph. Ele acordou antes mesmo do sol nascer, preparou seu café, pegou a lista de encomendas daquele dia e se dirigiu para a floresta para caçar. O homem andou por uma meia hora até que começou a escutar um barulho estranho vindo de determinada direção. Joseph seguiu o barulho até chegar numa das maiores árvores da floresta e o que ele encontrou atrás da gigante árvore o fez paralisar de medo, pois estava despreparado. Era um tigre olhando diretamente para ele. O animal tinha escutado o caçador andando em sua direção e ficou em alerta. Apesar de Joseph ser pego de surpresa, imediatamente notou que o tigre não parecia querer machucá-lo. Na verdade, o felino estava agindo mais calmamente do que o normal, vindo de um animal selvagem. Aproveitando aquele comportamento e vendo como uma oportunidade, Joseph levantou sua espingarda e apontou para o tigre. O felino não se moveu e simplesmente encarou o caçador. Confuso com o comportamento estranho, desistiu de disparar, baixou lentamente a sua espingarda e começou a andar em direção ao animal. Enquanto o felino dava alguns passos para trás, Joseph logo notou que aquele tigre, na verdade, se tratava de uma tigresa e que suas tetas estavam cheias de leite. Aquilo só poderia significar uma coisa: filhotes por perto. Além disso, ele notou que o animal estava mancando. Certamente havia se machucado em alguma armadilha que estava em meio à floresta. O coração do caçador começou a amolecer e ele chamou suavemente a tigresa e foi se aproximando da mesma. Isso começou a acalmá-la ao ponto dela parar de rosnar. Algo surpreendente aconteceu. A tigresa se sentiu tão segura que permitiu que o homem chegasse a poucos centímetros sem atacá-lo. Joseph estava a uma distância tão curta que conseguiu analisar melhor a ferida, que na verdade era ainda pior do que imaginava. Como tinha muitos anos de experiência, ele concluiu que alguém tentou disparar contra a tigresa e que a bala acabou pegando na parte de trás de sua perna, mas ele logo observou que a bala tinha ficado alojada em sua pele e acabou infeccionando, pois em volta de onde tinha ocorrido a perfuração estava com uma aparência extremamente desagradável. Joseph estava em meio à floresta para caçar, mas ao se deparar com uma situação tão delicada quanto aquela, ele se propôs a ajudar, mas o homem só não sabia ainda como. De repente, a tigresa começou a se render às investidas de Joseph e tomou uma iniciativa extraordinária. Ela se virou e começou a andar para uma certa direção da floresta, mas parou assim que alcançou uns arbustos altos. Nesse momento, Joseph começou a escutar algo que mais parecia miados de gatos. Escutando com mais atenção o barulho, ele logo identificou e teve certeza que se tratava dos filhotes da tigresa. O animal pegou gentilmente um de seus bebês e voltou mancando para a direção na qual Joseph estava. A tigresa havia se rendido à boa vontade do caçador à sua frente. Ela colocou o filhote aos pés do homem e voltou para os arbustos altos para pegar o segundo filhote. Logo, ela fez a mesma coisa, colocou o outro tigrezinho
lugarzinho próximo aos pés do caçador. O que será que a tigresa estava tentando dizer? Joseph estava extremamente confuso e espantado com o que estava acontecendo. Ele não sabia ao certo o que a tigresa queria. O rapaz seguiu bastante inseguro se devia ou não se aproximar ainda mais dos filhotes. Afinal, ele não sabia o que poderia acontecer se tentasse tocá-los. Foi nesse momento de indecisão que a tigresa começou a se afastar de seus filhotes e de Joseph. O caçador ficou chocado com aquilo e tentou fazer com que o animal esperasse e levasse seus filhotes com ela. No entanto, qualquer reação dele seria em vão, pois o felino apenas olhou para ele uma vez e saiu caminhando e logo depois desaparecendo floresta adentro. Ele ficou atordoado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer, mas sabia que a tigresa não deixaria seus filhotes se não temesse que o pior aconteceria. Ela certamente sentiu que acabaria falecendo e deixaria os filhotes sozinhos. Estava quase anoitecendo e Joseph decidiu não perder mais nenhum minuto. Ele pegou um segundo casaco que ele havia levado, enrolou os filhotes e caminhou de volta para casa. Assim que chegou à aldeia em que morava, Joseph lembrou de uma clínica veterinária na cidade que ficava aberta 24 horas. O rapaz não pensou duas vezes e decidiu levar 2 filhotes até lá para ter certeza que não havia nada de errado com eles. O veterinário disse que estava tudo certo e orientou como Joseph deveria cuidar deles e alimentá-los. Com o tempo, os 2 filhotes que Joseph nomeou de Alex e Sasha começaram a crescer e a ficarem cada vez mais fortes. Alguns funcionários do zoológico da cidade vizinha souberam dos jovens filhotes e ofereceram um bom dinheiro para levá-los. Os homens queriam que aqueles lindos tigres fizessem parte do zoológico. Eles sabiam que os animais certamente atrairiam muitas visitas. No entanto, apesar da grande quantidade de dinheiro, Joseph não aceitou. O rapaz se recusou a se separar dos animais, pois além de estar muito apegado aos filhotes, ele acreditava que estaria traindo a mamãe tigresa que tinha lhe confiado seus bebês. Como recusou vender os tigres, Joseph reforçou a segurança deles e passou a ficar vigiando enquanto brincavam no quintal de sua casa. E assim se seguiu por semanas, meses e anos, até que finalmente Joseph acreditou que era a hora dos tigres voltarem para a natureza. Por todos os anos, Joseph cuidou muito bem dos tigres e nunca deixou faltar nada, e finalmente havia chegado o dia de retornar para o local de onde nunca deveriam ter saído. Os tigres relutaram em se afastar de Joseph, afinal, eles sentiam que o homem era da sua família. Joseph começou a se afastar aos poucos dos 2 e os animais foram começando a se sentirem seguros em explorar a imensidão que estava à sua frente. Joseph ficou triste ao ver os animais partindo, mas sabia que era o certo a se fazer. A saudade faria morada em seu peito, mas de uma coisa ele tinha certeza: os tigres nunca esqueceriam dele. Alguns anos se passaram e Joseph não foi capaz de esquecer aqueles animais que tornaram seus dias mais alegres. Ele até mesmo acabou deixando de caçar e agora a única coisa que fazia pela floresta era caminhar e observar os animais que viviam nela. Certo dia, numa tarde tranquila, enquanto caminhava, Joseph decidiu que retornaria ao local em que encontrou a tigresa para recordar as lembranças inesquecíveis daquele dia. Ao chegar no local, o rapaz notou que nada havia mudado. As mesmas árvores gigantes permaneciam intactas por lá, mas ao começar a olhar mais detalhadamente o local, estranhou o fato de ver alguns buracos cavados no chão e imaginou se tratar de armadilhas de algum caçador. Joseph decidiu que acamparia por ali para evitar que acontecesse o mesmo ocorrido de alguns anos atrás. Ele mal sabia, mas ficaria ali apenas por uma única noite. Quando estava amanhecendo, Joseph foi acordado por um barulho em meio às árvores. Ele ficou em alerta, esperando o que sairia de lá, e para seu espanto, um urso gigante veio andando em sua direção. Com seu instinto de ex-caçador, que foi por anos, colocou a mão na mochila para perceber que faltava algo. Depois dos tigres, ele nunca mais teve uma espingarda consigo, pois já não caçava mais. A única coisa que lhe restava naquele momento era começar a correr. O enorme urso correu atrás de Joseph e logo conseguiu alcançá-lo. O homem olhou aterrorizado e pensou que ali seria seu fim. Porém, para sua surpresa, 2 sombras laranjas apareceram entre as folhas e começaram a se aproximar. Aquelas 2 sombras se tratavam de Sasha e Alex. Os tigres imediatamente pularam na frente
mente de Joseph e começaram a rugir para o urso de uma forma bem agressiva. Se ele desse mais um único passo, certamente não sobreviveria para contar história. O urso acabou fugindo dos animais. Joseph não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Os dois filhotes que ele cuidou com tanto amor e carinho tinham vindo salvá-lo no momento em que mais precisou. Eles se achegaram até Joseph e se esfregaram, demonstrando estar com saudades do homem, mas logo depois se afastaram e desapareceram em meio à floresta. Mesmo sabendo que certamente nunca mais os veria, Joseph estava muito feliz por ver que eles estavam saudáveis e que os dois tigres nunca se esqueceram dele. E não foi somente essa tigresa que entregou seus filhotes para um humano. Conheça também a história dessa loba que deu seu bebê para um homem e ele fez algo incrível. Para conferir, basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e nos vemos por lá.